Gênesis 21. Hoje nós já falamos, é um dia muito para lá de especial. É um dia que mostra para nós a importância dessa guerreira, dessa sensacional mulher de Deus. Essa sensacional mulher de Deus que é a mamãe, não é? Maninha deve estar me ouvindo. Maninha, um beijo, te amo, Maninha. Maninha hoje está em casa e ela está com um milagre aí do lado dela. E eu sei que muitos irmãos me ajudaram orando e o milagre está ao lado dela. E o milagre dela chama Humberto, meu irmão. Um grande abraço para ele. Gênesis capítulo 21. Eu vou tentar de todas as maneiras, meus irmãos, não demorar muito, porque eu sei que os irmãos e as irmãs estão com muita vontade de curtir a família. Nós vamos ler os versos 33 e 34. Gênesis capítulo 21, versos 33 e 34. Muitas vezes nós, quando pensamos e falamos no Dia das Mães, a impressão que vem ao meu coração, e eu tenho, como eu falei no início, eu tenho uma dificuldade, mas eu não posso ser um remador contra a maré, principalmente da sociedade, não é? E hoje é um dia que a sociedade pensa e expressa o Dia das Mães, e nós precisamos valorizar isso. A minha palavra introdutória foi mais no sentido de que a igreja não pode ser aquele espaço que caminha na mão, nós somos da contramão. Se todo mundo fala que é um dia, nós falamos, são todos os dias, tá bom? Então Gênesis 21, 34 e 35. Para honrar a palavra de Deus, Dia das Mães, vamos ficar em pé, todos nós, de pé, desculpa. Nós vamos ler o 33 e o 34. Olha que texto lindo, gente. Olha que mãe fantástica você vai ver agora. Na verdade, mães fantásticas, não é? 33 e 34. Vamos juntos, vamos lá? Abraão plantou uma... Vamos de novo, gente, vamos de novo, bem bonito para o pessoal de casa ouvir. Vamos lá? Tamargueira em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Espírito, enche o meu ser. Diga de novo, Espírito, bem bonito.
Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos e irmãs, que Deus me dê a graça de ser certeiro, bíblico, contextual e prático. Que Deus me dê essa graça, conciso, para que a voz de Deus chegue ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, com clareza do que o Espírito Santo quer falar à igreja. Verbênia, por favor, bota o texto na tela. Olha o que é que o texto está dizendo. E o que isso tem a ver com a mãe. Primeiro perceba que Abraão está vivendo um contexto de vida que não é um contexto fácil para nenhum homem. Por quê? Porque Abraão vem de uma longa, mas longa caminhada, inclusive com dificuldades. Nessa caminhada, Abraão tem problema com o rei Abimeleque. Abraão tem problema com a mentira, ele mente. Ele diz que a sua esposa não era esposa, era irmã. Abraão, um senhor de idade, já com uma idade avançada, e mesmo com a idade avançada, o caráter dele não foi trabalhado, o caráter dele não foi lapidado, o caráter dele, lamentavelmente, não passou por transformação. Algumas coisas da juventude dele continuavam presentes, inclusive um padrão de repetição, alguns poderiam chamar até de maldição hereditária, mas um padrão de repetição na vida de Abraão. Mas hoje, como é o Dia das Mães, Abraão, ele me mostra nesse texto o que é uma espiritualidade progressiva, o que é uma espiritualidade contextualizada na cruz do Calvário, o que é uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus, na presença de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, o que é uma espiritualidade saudável. Por que uma espiritualidade saudável, digo eu? Primeiro, porque Abraão, a despeito de todo esse conflito, Abraão poderia fazer como muitos irmãos do Antigo Testamento fizeram. Ele poderia levantar um altar memorial que expressasse aquele momento de dor, de batalha. Ele poderia levantar um altar memorial que expressasse o que aconteceu naquele dia, naquele momento. Mas ele resolve, pela misericórdia e graça de Deus, ele resolve não levantar um altar como todos levantaram. Um altar que mostre, por exemplo, que ele ficou marcado e aquela marca na vida daquela pessoa mudou inclusive o nome do lugar, mudou a geografia do lugar, mudou o turismo do lugar, por causa do que o rapaz ou a moça fez naquele dia. Abraão resolveu fazer do complexo simples. Ele resolveu fazer do problema a esperança. Abraão resolveu fazer da dor um grande processo de confiança em Deus. Abraão resolveu fazer de cada madrugada da vida uma esperança que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Abraão, diante de todo esse conflito, que nós vamos voltar um pouquinho já já, ele resolveu plantar o que, meus irmãos e irmãs? Tamargueira. Depois você dá um Google, depois você dá um IA, você dá um AI, faz o que você quiser. Mas pesquisa um pouco nos livros, pesquisa um pouco, claro que você vai ter divergências de informações, mas o que é mais comum na tamargueira? Primeiro, tamargueira é uma planta do deserto. Segundo, tamargueira, o que existe de mais importante dela, e isso é um conta-fluxo, o que existe mais importante nela, isso é uma infraestrutura tremendamente espiritual, o que existe de mais importante na tamargueira não é o fruto, é a semente, é a sombra que ela dá. Terceiro, tamargueira é símbolo de resistência, tamargueira é símbolo de esperança, tamargueira é símbolo de espera, e não de expectativa, mas de espera. Espera onde? Espera no Senhor. Então, dizem os especialistas que a tamargueira, quando ela é plantada, para ela começar a gerar resultados, pelo menos 30 anos. O que isso tem a ver com as mães? Eu queria lhe convidar para você voltar rapidamente, para que a gente não perda muito tempo, não jogue fora muito tempo. Mas vá lá para o capítulo 20 de Gênesis. Verbênia nem precisa mudar, eu só quero que os irmãos passem a Bíblia comigo. Capítulo 20 de Gênesis, nós temos aí
o que nós chamamos claramente de Abraão e Abimeleque em conflito, mas nós poderíamos dizer também no resultado do que é a vida que não condiz com a vida cristã. Aqui nós temos, lamentavelmente, Abimeleque sendo advertido por Deus, orientado por Deus, que Abraão tinha mentido para ele. Abraão tinha dito a ele que a sua esposa Sara era irmã. E Abraão achou que aquela mentira continuaria naquele espaço. Deus, em sonho, fala com Abimeleque e diz para ele está mentindo. Não é esposa dele, não é irmã dele, é esposa dele. Esse conflito revela o caráter de Deus. Aqui nós não estamos prestando atenção no caráter de Abraão. Nós não estamos prestando atenção aqui na maneira que Deus falou com Abimeleque. Aqui nós estamos prestando atenção no caráter de Deus. Diga comigo, o caráter. Está feio, diga o caráter de Deus. Hoje eu não tenho intenção de pregar para os filhos, porque já preguei nos filhos, já preguei para os filhos no início do culto, foi a pregação. Quero pregar para as mães. Minha filha, guarda o que eu estou te dizendo. Ainda você que não gerou filho ainda, ou você que não pode aparentemente ter filho, ou você que nem sonhou em casar ainda, já guarda no seu coração aqui uma palavra. Você não é filha de qualquer pessoa. Você é filha de um Deus que tem o caráter irrefutável. Diga amém. Mamãe, confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no caráter de Deus. Se Ele falou, está falado. Diga comigo, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Confie no caráter de Deus. Aí você pode depois dar uma lida melhor nisso aí. Abimeleque chega para ele, aí vem um conflito. Capítulo 21. Depois do conflito, envolve poços, ou poço, melhor dizendo. Mas depois desse conflito, Abraão fala algo interessante no verso 11 do capítulo 20. Abraão diz aqui, eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Então Abraão mentiu, porque ele falou o seguinte, eu estou na empresa onde ninguém é crente. Eu estou aqui no meio de uns irmãos que todo mundo faz coisa errada. Eu pensei que não tinha o temor de Deus nesse lugar. Aí Deus mostrou para ele o seguinte, você que pensa. Você que pensa que não tem temor de Deus aqui. Você que pensa que o temor de Deus está só na casa do crente. Você que pensa que só você é bom na sua família porque você é crente, o resto não é. Você que pensa. Abraão também pensou. Eu pensei que não tinha temor de Deus aqui, porque o pessoal todo sábado se junta para tomar cerveja. Às vezes, irmão, é ali que o Espírito Santo está começando a trabalhar. E a sua língua, às vezes, atrapalha o agir de Deus. Ah, eu pensei porque são católicos, não tem um agir de Deus. Vai nessa. Tem católico com testemunho melhor do que o teu. Tem gente que não tem religião nenhuma com testemunho melhor do que o teu. Abraão pensou, mas o temor de Deus está em todo lugar. Se vai manifestar ou não, é uma outra história. Capítulo 21. O Senhor visita Abraão, visita Sara. Abraão tinha 100 anos aqui na igreja. Me parece, eu não tenho certeza, me parece que a vida mais longeva na nossa igreja é o irmão Cardoso. Me parece. Julho, dia 10 de julho, dia 10 de julho, irmão Cardoso completa 92 anos. Eu acho que é o mais longevo da nossa igreja. 92 anos. Abraão tinha 100 anos quando Deus visitou Sara. Aí o texto do capítulo 21, olhe para a sua Bíblia, diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz um filho, e Abraão estava velho, no tempo determinado de que Deus havia lhe falado. Segunda coisa que eu quero dizer para você, mãe, segunda coisa que eu quero dizer para você, não é apenas se Deus falou, está falado não. Acontece do jeito que Deus disse que vai acontecer. Você lembra o dia que você orou e disse, Deus, estou apresentando minha filha ao Senhor, estou apresentando meu filho ao Senhor. Você não apresentou? Você não falou, toma Deus, acredite, vai acontecer do jeito que Deus prometeu. Deus visitou Sara e fez do jeito que prometeu. Ô pastor, que jeito é esse que Deus prometeu? Leia a Bíblia que você vai ver. Não é do seu jeito. Não é do jeito da sociedade, não é do jeito do pastor, não é do jeito da igreja, do jeito
que Deus havia prometido. Diga amém! Capítulo 21 ainda, a partir do verso 9. Sara teve filho, e no verso 9 diz que a filha de Agar, o filho de Agar, a egípcia, era o menino mais velho, o Ismael. Esse menino começa a fazer bullying com o filho de Sara, com Isaac. Sara, como uma boa mãe, fica virado nos 150 por hora. E Sara fica irada. E Sara vai até Abraão e diz assim: manda essa mulher embora, com esse seu filho bastardo, manda embora. E é de Ismael que vem os ismaelitas, porque Deus disse: pode mandar embora, porque eu tenho um plano para ele também. E aqui nós temos duas mães, irmãos. Nós temos a mãe que não tinha e passou a ter, e a mãe que tinha e agora correu o risco de não ter mais. A mãe que não tinha e passou a ter, Sara. A mãe que tinha e agora provavelmente perderia, Agar. A mãe que não tinha está fazendo festa, e no dia que o menino foi desmamado, no aniversário do menino, a briga acontece. Abraão está numa loucura de vida. E Sara sai de casa sem ouro, sem prata, sem combustível. Agar sai de casa sem nada. Abraão não dá nada, só dá um pouquinho de comida, um pouquinho de água, e acaba tudo, e ela fica no deserto, distante. Ela diz: eu vou ficar distante, para que nenhum animal mate. Na minha cabeça eu penso isso: mate meu filho, ele vai morrendo aos poucos. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus do céu, Ele brada, porque Deus cuida de você, minha mãe. Deus cuida de você, Sara. Deus cuida de você, Agar. Quem é Agar, irmão? Agar é aquela mãe, talvez não esteja aqui nem aí, mas é aquela mãe que falhou naquele dia, na sua tabela, e de vez em quando vem à cabeça: eu estou pagando pelo preço. Quem é Agar, irmãos? Agar é aquela que talvez teve uma relação que recebeu tantas pedradas, e todo mundo diz assim: você está pagando o preço pelo que você fez. Agar é aquela que tentou talvez fazer um aborto, e não conseguiu, e de vez em quando as coisas acontecem, a consciência dela começa dizendo assim: viu quem é Agar, irmãos? Agar é aquela que entra se sentindo a pior. Quem é Sara, irmãos? Sara é aquela da família perfeita, que acha que nunca vai passar por luta, joga fora. Sara é aquela que tem a casa toda ajustada, que esperou muito tempo, que diz: meu filho passou nesse curso porque eu orei. Sara é aquela mulher que acha que porque está na igreja, só porque está na igreja, Deus está fazendo na sua vida. Agar está vivendo isso porque Agar não tem compromisso com Deus. Mas eu quero dizer para você, minha mãe, você mamãe, você manhã que está em casa, Deus é o Deus de Saras, e Deus é o Deus de Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Sara, irmãos? Sara é aquela que dá um filho, dá promessa, mas que essa promessa tem momentos que sai do caminho. Quem é Agar, irmãos? É aquela que parece o filho que não tem promessa, mas Deus do céu disse: até para quem você acha que não tem promessa, tem promessa de Deus, porque a promessa de Deus não é catar feijão, não é seleção. A promessa de Deus é para Sara e é para Agar, é para todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Porque uma ou outra não é suficiente para dizer quem é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, não a ela nem a ela, glória, pois, a Ele, louvado seja Deus. E no capítulo 21, Abraão faz uma aliança com Abimeleque, resolve a pendência do conflito dos poços. E eu quero destacar aqui o verso 27 do capítulo 21, quando diz assim: então Abraão pegou as ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Abraão está dizendo o seguinte: que eu acertei as contas. Abraão está dizendo o seguinte:
que eu corrigi os meus erros. Abraão está dizendo o seguinte: porque eu entendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 31, por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram juramento, assim fizeram uma aliança em Berseba. E eu quero dizer para você, mamãe, para terminar, Deus não é o Deus apenas de Berseba, Deus é o Deus de Feira de Santana, da sua cidade, da sua casa, em nome de Jesus. Depois Abimeleque e Ficol, que é o seu comandante, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão, diga comigo, verso 33, para a gente encerrar, verso 33, juntos, vamos lá. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Mãinha, minha mãe, mãe, você que é mãe, fique em paz. Você que um dia vai ser mãe, Deus tem uma promessa para a vida da mãe. A mãe, metaforicamente falando, é como um radar espiritual. Ninguém tem a sensibilidade de uma mãe. Eu sou pai, eu sei, nós temos outras virtudes, mas você que é mãe, você que passa por momentos bons, levanta sua mão e diga: Deus, obrigado pelo que eu passo. Você que passa por lutas, olha para seu filho e diga assim: eu sou plantadora de tamargueira. Ele está com 30 anos, 40 anos, 25 anos, não importa. Olhe para seu filho e diga assim: bendito tamargueiro. Olha para sua filha e diga assim: bendita tamargueira. Quando ele estiver dormindo, impõe as mãos, metaforicamente no quarto, impõe as mãos sobre a cabeça, diga: bendito tamargueiro, tamargueira, louvado seja Deus. Eu sou um tamargueiro, minha mãe, meu pai oraram por mim, louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos por cada mamãe que aqui está presente, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor. Não é fácil, Pai, não é fácil acolher o comportamento dos filhos, não é fácil acolher aquilo que nós achamos que é o caminho, mas também, ó Pai, é preciso que tenhamos humildade para reconhecer que às vezes nós queremos asfaltar o caminho dos filhos para que eles andem no caminho que eu estou asfaltando. E a Bíblia não diz asfalte o seu caminho. A Bíblia não diz pegue uma cartepilha e faça uma abertura nas matas da sua existência para os seus filhos. Mamãe, a Bíblia diz assim: olha, eu sou o caminho. Ama seu filho, ama sua filha. Estabeleça uma vida de oração. Creia na promessa de Deus. Você não está plantando feijão. Seu filho não é um ramo de feijão. Sua filha não é isso. Um dia você vai entender o que eu estou te dizendo. Você é um plantador, uma plantadora, melhor dizendo, de tamargueira. E o tempo da sombra vai chegar. E quando essa sombra chegar, você vai entender o que é habitar a sombra do Onipotente. Abençoa as mães, ó Deus. Dá encorajamento a elas, que elas se sintam muito privilegiadas. Nenhum pai tem condições no afeto, no trato, na estrutura biológica, química, mental, estrutural, física. Nenhum pai tem capacidade e competência para ser uma mãe. Eu penso que a infraestrutura de uma mãe é uma coisa espetacular. Por isso nós rendemos graças ao Senhor, porque a mãe é um protótipo de Deus. E como diz a Bíblia, uma mulher não pode esquecer do filho que mama. E ainda que ela se esqueça, porque acontece isso, eu, Senhor, nunca, jamais me esquecerei de vós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.